sétimo, o que o coronavírus me faz lembrar? O coronavírus nos faz lembrar que a nossa escala de valores está invertida com a vaidade dessa vida. A escala de valores deste mundo está totalmente invertida com as vaidades dessa vida. Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 2, o autor diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Queridos, é muito fácil nós perdermos a perspectiva da vida no meio do corre-corre. A gente está num corre-corre tão grande da vida, são tantas tarefas que a gente tem que fazer, que a gente tem que dar conta, que às vezes a gente não para refletir sobre a vida. É uma avalanche de coisas que vem sobre nós e a gente vai simplesmente... É como se você fosse jogado no meio de uma correnteza, de um rio que está com muita água e aquelas correntes muito fortes, e você caiu no meio daquela correnteza. Nessa hora, você não vai ficar pensando na técnica de natação, no crawl, borboleta. Não, nessa hora a única coisa que você vai fazer é o nadinho de cachorro, para poder ficar ali boiando e conseguir, porque a avalanche é tão forte, tão grande, que você não tem como nadar crawl, não tem como nadar borboleta. É só naquele passinho ali do cachorro e tentar não afundar. Às vezes nós estamos assim na vida, a vida está nos levando e a gente não para pensar sobre a vida. Os nossos dias estão cheios de encontros, de pessoas, de projetos, de trabalho, de lista de desejos que a gente tem, que quer conquistar, quer adquirir, quer comprar, quer ainda chegar lá, e a gente está aqui com aquela lista de desejos, que todas essas coisas fazem com que a gente tenha dificuldade de distinguir aquilo que é importante daquilo que é urgente. Geralmente nós vamos para o urgente. É urgente, eu tenho que resolver até amanhã. E a gente vive em função do urgente e não em função do importante. E nós nos perdemos no meio da nossa vida. E talvez essa crise, ela nos lembre com que de fato nós precisamos nos preocupar na vida e distinguir entre o que é significativo, entre aquilo que realmente importa e aquilo que não faz muito sentido. Por exemplo, agora, nessa crise, nós aprendemos que as coisas têm um valor relativo. O jogo de futebol, a viagem dos nossos sonhos, aquele show que tinha comprado o ingresso, aquele evento para participar, aquela aula que tinha que fazer, aquela prova que era inadiável, tudo isso foi adiado. O jogo foi cancelado. A NBA nos Estados Unidos, que é aquela liga de basquete americano, que são bilhões de dólares movimentados, cancelado. Roberto Carlos cancelou a turnê dele. Os artistas estão cancelando os seus shows, porque muitos deles estão doentes. Preta Gil é uma delas. Aquele evento, aquela viagem. Eu estava com viagem marcada em maio para a Europa. Vocês acham que eu vou? Não. Ah, mas eu queria tanto. Sim. Mas, calma. Take it easy. No estresse. Deixa passar. As escolas, esse menino tem que estudar para tirar nota boa, porque tem que o Enem, para poder tirar nota boa no Enem e entrar na faculdade. A escola disse, ei, vamos cancelar as aulas aqui um tempo, porque se o seu filho pegar coronavírus, pode ser que ele nem chegue no Enem. Está vendo como a maioria das coisas que a gente, tudo é importante, de repente, um momento desse, assim, para todo mundo aí, Aquilo que não podia adiar, foi adiado. Aquilo que era importantíssimo,
foi adiado. Por quê? Porque nem tudo que é urgente é importante. Nesse momento, o que é mais importante? A vida, a preservação da vida. Nesse momento é mais importante sobreviver do que fazer um evento, do que fazer uma viagem, do que fazer um curso, do que qualquer coisa. Tudo fica em stand-by. Porque o que é importante é a vida. Porque sem vida não tem evento, sem vida não tem show, sem vida não tem curso, sem vida não tem programação, sem vida não tem viagem. Então, esse evento, ele coloca em perspectiva a nossa vida para a gente poder ver o que é importante de fato. E eu queria agora compartilhar um texto que eu recebi, provavelmente você já teve recebido também, escrito por uma pessoa que está vivendo na Itália, que é o país europeu mais afetado pela pandemia. E a pessoa escreveu o seguinte: coronavírus na região da Lombardia, Itália. Existem situações na vida que não se esperam, e o pior diante dela, nos vemos impotentes. Moro na Itália, em Como, a cidade de Como, na zona onde o coronavírus chegou sem ninguém esperar. Corrijo, sem ninguém acreditar, pois esperar, com tantos chineses passando pelo norte da Itália, a gente esperava sim. Escolas fechadas, academias fechadas, bares fechados depois das 18, e tantos saindo de casa somente por estritamente necessário. É uma situação estranha, que nos leva a reavaliar algumas coisas. Nessa hora, ter um carro lindo, ter uma bolsa cara, roupas maravilhosas, serve para quê mesmo? Louis Vuitton, Michael Kors, chega da coceira. Serve para quê? Não tínhamos nem como usar, nem para quem mostrar. A única coisa que passa a importar e que se pede a Deus é a saúde. Para si e para os seus entes queridos. Na verdade, como gastamos tempo em correr atrás ou pedir a Deus coisas que não nos servem de nada. Como somos fúteis na maior parte do tempo. Como não valorizamos o que é tão valioso. Estamos em casa. Inventamos jogos. Os almoços e os jantares se tornaram mais longos, cheios de conversa entre nós. Rimos, choramos junto do problema, cuidamos um do outro. Ninguém tem para onde ir ou coisas para fazer. A falta de tempo acabou. Todo mundo agora tem tempo. Fechados em casa e presos pelo tal senhor coronavírus, que nos faz um grande favor, apesar de tudo. Nos livra da arrogância, porque vemos que não somos nada, que não temos controle de nada. Nos livra da cobiça, pois entendemos que não serve para nada. Nos mostra nossa vulnerabilidade e então nos mostra o caminho de volta para Deus. E por fim, nos faz perceber que a nossa prisão individual do dia a dia, pela falta de tempo e por termos que conter nossos sentimentos, nos liberta, nos deixa livre para termos medo, para nos sentirmos impotentes, para não corrermos atrás do nada. Afinal, o único trabalho que temos, ou a única lição de casa, é a de tentarmos não adoecer. E por último, e talvez o mais importante, nos faz reencontrar os nossos amados, nossa família. Aqueles com quem vivemos na mesma casa, amamos, mas muitas vezes nem falamos direito. E por fim, nos faz voltar a Deus. Afinal, diante dessa vulnerabilidade, é Ele, e somente Ele, que pode nos proteger. No balanço geral, o senhor coronavírus pode até nos matar no fim de tudo, mas certamente nos ensina a viver. Estamos com os valores invertidos pela vaidade da vida.
aquela coisa. Dizem que o celular, ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto, porque fica todo mundo na mesa. Responde o zap aí que eu passei para ti agora, por favor. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de rever os nossos valores e os nossos conceitos.